E no vídeo de hoje, galera, vamos conversar um pouquinho sobre o Samsung Galaxy S25 Edge, que acabou de ser lançado, né? E que a Samsung colocou ele aí, pelo menos de acordo com o conceito da Samsung, entre, ou seja, abaixo do Galaxy S25 Ultra e à frente, acima do Galaxy S25 Plus. Mas galera, eu sinceramente pensando aqui, estudando muito o produto, assistindo muito vídeo sobre ele, fiquei aqui com uma séria dúvida e queria ver com vocês se de fato vocês concordam com o meu pensamento ou não, que não faz muito sentido esse lançamento, esse Galaxy S25 Edge, e principalmente eu acho que não faz muito sentido essa colocação dele aqui, porque se a gente analisar bem a fundo esse dispositivo, eu não consigo ver ele como um dispositivo melhor do que o Galaxy S25 Plus, só pelo fato dele ser mais fino e abrindo mão de diversas outras coisas. Mas claro que a gente vai conversar um pouquinho, quero mostrar muitas coisas para vocês, especificações, vamos debater, vou trazer muitos argumentos e a gente vai aqui chegar a uma conclusão se afinal de contas a Samsung acertou ou errou nesse lançamento do Galaxy S25 Edge. Quer ficar comigo para a gente debater aqui, ter esse papo reto sobre o S25 Edge? Fica comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês logo depois da nossa vinheta. E fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. Marcos falando com vocês, hoje aqui num cenário diferenciado, tô viajando, tô de férias, tô aqui no Brasil, tô na Bahia. Não tava para gravar vídeos, mas depois desse lançamento eu fiquei aqui pensando se valia muito a pena ou não eu comprar esse produto. Como vocês sabem, todos os produtos celulares, Samsung e Apple, tudo eu compro para o canal para ter essa liberdade para poder falar para vocês o que eu penso de verdade. Então eu pensei e falei, cara, sinceramente eu acho que seria um pouco de hipocrisia eu comprar um produto que eu não estou acreditando muito para fazer vídeo. Enfim, mas a gente vai debater um pouco mais sobre isso. Eu quero trazer minha opinião sincera para vocês a respeito desse lançamento. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho aqui, galera, para vocês não acharem que eu sou hater, alguma coisa do tipo, é só você acompanhar um pouquinho meu canal. Eu sou usuário de Samsung, tá? Eu sou fã da marca Samsung. Meu celular de uso pessoal é um Galaxy S25 Ultra. O meu celular de uso de trabalho é um Z Fold da Samsung. O meu smartwatch é um smartwatch da Samsung. E recentemente eu até fiz um vídeo mostrando todo o meu ecossistema da Samsung que eu uso no meu dia a dia. Então não é hater, não é nada, é mostrar a realidade para vocês. Porque quando a gente gosta de uma marca, se a gente é fã de verdade, a gente não vai baixar a cabeça e passar pano para tudo da marca, senão o que vai acontecer vai ser que ela não vai evoluir e vai fazer o que a gente sempre aqui costuma no canal, fazer algumas críticas à Apple, de retrocesso, de lançar coisa que não faz sentido ou de mostrar que está lançando alguma coisa quando na verdade é só mais do mesmo. Então aqui eu sou fã realmente da Samsung, mas não sou fanboy. Então por isso que eu trago aqui uma opinião sincera para vocês. O que eu acho do S25 Edge? É um celular bom, sem sombra de dúvidas, vai ser um baita de um celular. Mas a pergunta que fica é, vale a pena comprar ele? Vale a pena abrir mão das coisas que ele abriu? Ele perdeu algumas coisas importantes no aparelho e é mais caro, por exemplo, do que o S25 Plus e é quase o preço do S25 Ultra. Vale a pena tudo isso para ter um celular mais fino? Galera, a Samsung já tinha celulares finos, tá? Eu sei o que é usar um celular fino, por quê? Porque com um Z Fold, ele é super fino, galera. É super fino, basicamente a mesma espessura que a gente tem no Galaxy S25 Edge. Isso muda a minha vida? Não, sinceramente não. É legal para as pessoas verem, olha como ele é fino, bacana, tudo mais, para mostrar, mas no dia a dia, isso aqui não muda muita coisa a sua vida realmente, então é bacana. Seria muito interessante se a Samsung tivesse feito o seguinte, tivesse lançado um aparelho ultra fino com uma bateria de silício carbono, como as chinesas já vêm fazendo, as marcas chinesas já no mercado lançando silício carbono, você tem a possibilidade de ter uma bateria maior com um tamanho menor do aparelho, da própria bateria, então deixando o celular mais fino, o celular mais leve, o celular menor, mas não foi isso que a Samsung fez. Infelizmente, ela tem ido no mais do mesmo o tempo todo, aquela bateria tradicional e o tempo todo uma bateria aí com um tamanho que não sei se atende já atualmente o mercado que a gente pede, porque eu tenho certeza absoluta, não sei vocês, comenta aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião. Você acha que se a Samsung tivesse lançado ao invés do Galaxy S25 Edge, que não tem a borda Edge, quer dizer, enfim, não vou entrar nessa polêmica, mas as pessoas queriam o Edge com aquela borda curva, como ficou tradicional aí na linha antiga lá do S7 Edge, enfim, aqueles modelos antigos da Samsung, não tem essa borda. Então seria interessante, na minha visão, que se ao invés do Edge eles tivessem lançado um S25 Power. O que vocês acham? Imaginem comigo um S25 Power com 6.500 mAh de bateria, com a bateria de silício carbono. Você acha que seria mais interessante do que o S25 Edge ou não? Comenta aqui embaixo. Você prefere um celular super fino, que
o único diferencial dele é ser fino, ou você preferiria um celular com tamanho normal, como por exemplo de um S25 Ultra, com uma bateria de silício carbono de 6.500 mAh para você ficar tranquilamente longe da tomada? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião, e até mesmo de repente, seria muita pretensão minha achar que a Samsung está assistindo meu vídeo, canal pequeno e tudo mais, mas se a Samsung estiver assistindo meu vídeo, por favor galera, se o pessoal estiver comentando aqui, pessoal da Samsung, veja se não é isso que o mercado está pedindo, se não é mais bateria, se não é uma bateria mais moderna do que um celular super fino, que na minha visão, vou ser sincero com vocês, eu acho que a Samsung fez isso muito mais para dar uma resposta, uma antecipação, na verdade, à Apple, porque ela vai lançar o iPhone 17 Air, também um celular super fino, com uma única câmera, com uma bateria pequenininha, mas pelo que parece, pelos rumores, inclusive que saiu aí no Tudo Celular, acho que ontem ou anteontem, saiu na matéria do Tudo Celular, falando que até o iPhone 17 Air provavelmente pode vir com a bateria de silício carbono. Já pensou a Apple lançar silício carbono antes da Samsung? Como seria realmente algo temeroso para a Samsung ficar atrás da Apple, que a Apple geralmente tem ficado atrás de todo mundo, tudo quando se trata de lançamentos. Então fica aí nessa situação para vocês verem como pode acontecer. Claro que a bateria da Apple vai vir pequena, eles estão falando até de uma bateria de 3.000 mAh apenas. Só que com o meu celular, com apenas uma câmera, provavelmente deve vir com uma tela de 60 Hz. Provavelmente não vai vir com multitarefas, não tem tela dividida como tem nos aparelhos da Samsung, então provavelmente ele consome menos bateria por conta disso, porque é um aparelho com menos opções de uso, com menos potência e tudo mais, então acaba que ele tem geralmente essa gestão, que as pessoas dizem que é uma otimização melhor, mas na verdade não se trata de otimização, se trata realmente de algumas limitações que o aparelho da Apple tem, por isso que a bateria acaba podendo ser menor e tendo ali um tempo que vá ser condizente. Mas falando de bateria, galera, vou falar para vocês, o do S25 Edge, a bateria vai ser de absurdos, ou então incrédulos, 3.900 mAh de bateria. Para 2025, galera, com o Snapdragon 8 Elite ultra potente, faz sentido uma bateria tão pequena quanto essa? Ela é uma bateria, inclusive, menor do que a bateria do Galaxy S25 base, o S25 normal, de 6,2 polegadas, o tamanho da tela de 6,2 polegadas, enquanto o S25 Edge tem 6,7 polegadas. Então a tela é bem maior e ainda assim tem uma bateria menor. E o que vai acontecer? Obviamente que ele vai consumir mais bateria. Ah, Marcos, mas a Samsung disse que tem uma otimização de bateria espetacular num sistema que vai entregar uma boa autonomia, que você vai se surpreender com a autonomia do aparelho. Tá bom, galera, a Samsung pode falar o que ela quiser, afinal de contas é marketing e ela tem esse trabalho, ela tem que fazer isso realmente. Mas se você entrar no site da Samsung, galera, tem aqui a opção, entra no site da Samsung, pesquisa pelo Galaxy S25 Edge e aqui em cima tem a opção de você comparar os modelos. Vem aqui em compare e eu coloquei aqui, por exemplo, para comparar com o S25 Plus, por exemplo, que tem o mesmo tamanho de tela, 6,7 polegadas, mesmo tamanho de tela, só que a diferença de bateria é de 1.000 mAh de um para outro, 3.900 contra 4.900. E sabe o que acontece? Mesmo tamanho de tela, mesmo processador e a própria Samsung, não sou eu que estou dizendo. Ah, Marcos, mas tu nem testou e está usando aí, fazendo esse vídeo de clickbait, tu nem testou para dizer se a bateria é ruim mesmo ou não? Galera, não preciso quando a própria marca está falando aqui, ela está informando para a gente. Vou deixar na tela para vocês verem aqui, ó. Ele está mostrando que o S25 Edge, ele tem aqui até 24 horas de reprodução de vídeo, enquanto o Galaxy S25 Plus tem até 30 horas de reprodução de vídeo. Isso aqui dá mais de 20% a mais de autonomia de bateria para o Galaxy S25 Plus. Afinal de contas, é a mesma versão do Android, é o mesmo sistema operacional, o One UI 7.0, enfim, não tinha como eles fazerem milagre aqui, por mais que a Samsung tente falar, não tem como fazer milagre. E eu vou mostrar para vocês aqui também que no Galaxy, vou mostrar, deixar aqui na tela para vocês também, o Galaxy S25 base. Agora o S25 base aqui para vocês verem que eles têm uma bateria muito próxima, como falei, de 3.900 para o Edge e 4.000 para o S25 base. E aqui a própria Samsung, mais uma vez, mostrando até 24 horas no S25 Edge e até 29 horas no S25 base. Então, apesar de ser um telefone que está ali muito parecido em quantidade de miliampere-hora, 3.900 para 4.000 quase não muda, aqui te entrega até 5 horas a mais, ou seja, de novo, mais de 20% a mais de autonomia de bateria. Então esse papo de gestão, otimização e tudo mais, não cola, galera. A própria Samsung está mostrando aqui que não tem isso, então achar que eles vão fazer milagre com isso, não vai. E infelizmente, assim, eu não consigo nem lembrar, galera, eu não consigo lembrar de nenhum aparelho desses tops de linha, tá gente? Flagship, com processador ultra potente, que tenha uma bateria tão
ruim quanto a do S25 Edge, de apenas 3.900 mAh, tirando iPhone, como eu falei para vocês, tira a parte de iPhone, porque iPhone realmente pode ter uma bateria menor, porque o sistema é mais limitado, as funções são menores, tem menos funções, não tem muitas tarefas, então acaba que ele consegue ter uma bateria menor e ter uma duração um pouco maior. Mas aqui, gente, eu realmente não consigo lembrar. Se você lembrar de algum aparelho dos tops de linha com uma bateria menor do que essa em 2025, comenta aqui embaixo, porque realmente eu não consigo lembrar e acho que não faz muito sentido o lançamento aqui. Quanto mais as pessoas querem bateria, a Samsung lançar um com a menor bateria do mercado, pelo menos aqui na minha lembrança rapidamente. Mas passando essa parte de bateria, porque eu acho que é o principal calcanhar de Aquiles desse aparelho, a gente ainda tem aqui mais duas situações aqui que eu tenho que conversar com vocês. Vamos passar logo aqui ainda na bateria, passando um pouquinho mais para carregamento, que é um outro ponto, porque como ele é um celular ultra fino, acaba que a dissipação de calor, isso daqui é física básica, tá galera, física básica, como ele é um aparelho pequeno, ele é um aparelho ultra fino, a dissipação de calor com certeza vai ser mais difícil no aparelho desse. Tá vendo até um vento, não sei se vai prejudicar aqui o microfone, mas perdoem galera, tô aqui no meio da natureza, tô curtindo as férias, então o que importa é a informação. Voltando aqui, a dissipação de calor com certeza não seria das melhores, então isso tudo também pode afetar a vida útil da bateria, a autonomia e principalmente o carregamento. Porque o carregamento, o que ele faz? Ele acaba aquecendo quando você tem um carregador ultra potente. Quanto mais ultra potente é o carregamento, mais aquece o aparelho. E como ele é um aparelho ultra fino, assim como, por exemplo, esse aqui é o Z Fold 5, assim como no Z Fold 5, muito fininho, acabava que o carregamento aqui é limitado a 25 watts, assim como acontece no Galaxy S25 Edge. Então, além da bateria pequena, ele tem um carregamento muito menor, inclusive que a linha A, galera. A linha Galaxy A36, a linha Galaxy A56, a linha S25 toda vem com 45 watts de potência de carregamento. E o Galaxy S25 Edge vem só com 25 watts de carregamento. Mais uma vez fica a pergunta, será que não é melhor comprar o Galaxy S25 Plus com 45 watts de carregamento e carregar mais rápido, uma bateria maior? Então fica aqui esse segundo ponto aqui, a discussão. Além da bateria, tem o carregamento. E agora a gente vai para o terceiro ponto, que é na parte de câmeras, galera. Na parte de câmeras, que é outro ponto que o Galaxy S25 Edge tem uma limitação, porque ele vem com apenas duas câmeras na traseira. Aqui a gente tem a câmera principal, que é uma ótima câmera, que é a mesma câmera do S25 Ultra de 200 megapixels, e uma câmera ultra wide, que não é a mesma dessa daqui, é a mesma do S25 Plus, do S25 base, que é uma câmera de 12 megapixels ultra wide. Tá, aí o pessoal pode falar o seguinte, Marcos, ele abriu mão da câmera telefoto, a câmera zoom telefoto que tem aqui no S25 Ultra, tem duas telefotos, a de 3x e a de 5x, e no S25 Plus, S25 base, tem a de 3x, ele abriu mão dessa câmera telefoto. Eles podem falar, Marcos, mas como tem a câmera de 200 megapixels, quando ele faz ali uma imagem de 50 megapixels, ele consegue dar o zoom digital sem perder qualidade. Galera, isso é marketing que a gente cansou de criticar também na Apple com aquela câmera Fusion de 48 megapixels que faz uma imagem com zoom digital de 2x sem perder qualidade de 12 megapixels, que ele faz lá o crop, enfim, aquele negócio todo. Tudo bem, olhando rapidamente, é uma foto bonita, mas nunca vai ser a mesma qualidade de um zoom ótico. Um zoom ótico aqui, a câmera telefoto vai te entregar sim uma qualidade superior. Então, por mais que tentem usar esse marketing, era a mesma coisa que a gente criticava na Apple e a gente não vai passar pano na Samsung porque não faz sentido. Se você é fã da marca, você não pode, galera, não pode passar pano, porque senão ela vai lançar o próximo produto da mesma forma e você que no final das contas vai ter que pagar super caro no aparelho, que ele está mais caro do que o S25 Plus e perdendo funções. E aqui a gente vem para mais essa que eu falei para vocês. Então a gente tem, só para resumir aqui rápido, a gente tem um aparelho com a bateria menor que eu já vi até então, a gente tem um carregamento lento ultrapassado de 25 watts de potência e a gente tem uma câmera a menos. Então a gente tem, tudo bem, a câmera de 200 megapixels, mas eu falo para vocês, eu tenho o S25 Ultra e muito raramente você vai usar ela com 200 megapixels, a menos que você queira fazer um pôster, um outdoor, fazer uma super ampliação, não tem necessidade de você usar a de 200 megapixels, mas enfim, tem isso? Tem, mas como eu falo para vocês, no uso real não vai fazer muita diferença. E aí a gente para ver o preço dos aparelhos, que aqui a gente consegue ver, por exemplo, o S25 base pelo site da Samsung, tá galera? Esse preço a gente sabe que vai mudar, no varejo vai mudar, mas aqui no próprio site eles indicam pra gente aqui a versão mais barata do S25 Edge partindo de 7.919
e o S25 normal partindo de 5.849, então é uma diferença de mais de R$ 2.000 do Edge para o S25 base. Se a gente colocar aqui o S25 Plus, vai ter uma diferença aqui de 7.919 para 7.199, então tem uma diferença aqui de praticamente R$ 700 a menos também no Galaxy S25 Plus, que vai te entregar mais bateria, vai te entregar um carregamento mais rápido e uma câmera a mais no produto. E o que você vai perder? Você vai perder um aparelho ultra fino. E claro, né, acaba sendo um pouco mais leve porque o S25 Plus tem 190 gramas de peso, enquanto o S25 Edge tem 163, e o S25 base, se você quiser um mais levinho, tem 162 gramas, quando 163 é praticamente a mesma coisa. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é, vocês acham que faz sentido? Vocês acham que você compraria? Você viu assim alguma razão para você investir em um aparelho onde a principal diferenciação dele é ele ser fino? Não sei, sinceramente, para mim não faz sentido, por isso que eu decidi não comprar o aparelho, porque eu ia comprar um aparelho para não indicar, então não vi muito sentido gastar meu dinheiro nessa situação, porque, como eu falei para vocês, aparelho fino a Samsung já fazia há tempos. Aqui na linha Z Fold é praticamente um aparelho ultra fino, só que dobrável, assim como o Flip é um aparelho mais fino, então a Samsung já sabia fazer aparelhos finos. Ela fez, na verdade, aqui se antecipou ao mercado para ser uma resposta à Apple em relação ao iPhone 17R. Mas eu penso que nem tudo que a Apple lança é obrigatório a concorrência ir atrás para fazer igual ou tentar se antecipar, porque ultimamente a gente tem visto até alguns flops da Apple justamente por conta disso. E eu acho que a Samsung acabou dando um tiro no pé nesse lançamento. Não sei como estão as vendas, o que eu pesquisei um pouquinho na internet, aparentemente a Samsung nem está divulgando muito isso, então como ela não está divulgando, provavelmente é porque o sinal não deve ser nada positivo por agora, e o que eu tenho conversado com as pessoas, muitas pessoas concordam com o que eu estou falando. Agora eu quero saber de vocês, se vocês de fato concordam que esse lançamento não faz sentido, se vocês de fato concordam comigo também que o S25 Plus e o S25 base são melhores opções. E eu quero aproveitar agora aqui, galera, aqui eu estou fazendo esse vídeo para vocês, como eu falei, nas férias, estou trazendo uma opinião sincera. Isso daqui pode, inclusive, prejudicar até o canal futuramente, porque parcerias, lançamentos, a Samsung poderia convidar o canal para alguma coisa, de repente pode ficar chateada com isso. Mas, enfim, eu estou aqui para trazer a sinceridade para vocês. Se a Samsung não quiser me convidar, não quiser mandar para ali para testar, não quiser fazer nada, os que estiverem valendo a pena, com certeza eu vou comprar para trazer para vocês opinião sincera, porque eu acho que é isso que vocês esperam de um canal de YouTube que fala sobre tecnologia. E falando de canal de YouTube que fala de tecnologia, eu queria agora pedir a ajuda de vocês, a retribuição aqui, esse carinho aqui nas férias, tirando esse tempinho para bater esse papo com vocês. Se vocês puderem me ajudar, gente, eu estou participando, concorrendo aqui ao maior prêmio, a maior premiação do Brasil de temas digitais, de canais de internet e tudo mais, que é a premiação IBEST, que eu estou concorrendo aqui na categoria Influenciador de Inovação e Tecnologia. E hoje, galera, a gente está em 6º lugar em mais de 200 concorrentes aí participando, a briga de cachorro grande, e eu quero muito passar para a próxima fase da seleção aí, o top 20, o top 10. Eu preciso contar com o voto de vocês. Se você puder me ajudar aqui, eu vou botar aqui na descrição, aqui embaixo, o link da votação. Basta você clicar, é rapidinho, menos de 30 segundos, você me ajuda aí com esse voto para botar aqui o Marcos Tech na próxima fase aí da seleção dos melhores canais de tecnologia do Brasil. Então é isso, galera. Quero saber agora a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. Quero saber se de fato vocês acham que o S25 Edge vai flopar, não fez sentido, ou se você pensa diferente também, comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião, que eu quero de repente ter uma outra visão de algo que me faça ver valer a pena esse aparelho, porque realmente hoje eu não consigo ver fazendo algum sentido o Galaxy S25 Edge, pelo menos para mim, para o meu uso. Eu acho que bateria e câmera são mais importantes do que ter um aparelho super fino. Comenta aí que eu quero saber a tua opinião a partir de agora. Então é isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça, deixa aqui o like, se inscreve no canal Marcos Tech e ativa o sininho de notificações. Dessa forma você vai estar sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor no mundo da tecnologia e da importação. Então nessa, meus amigos, um grande abraço, valeu e fui!